Boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais uma aula remota do componente curricular Filosofia. E hoje a nossa aula terá como objeto o conhecimento. Então, nós vamos tentar entender o que é o conhecimento à luz da filosofia. Nós vamos ver uma breve explanação, apresentar alguns conceitos inerentes à ideia de conhecimento, e após isso a gente vai ver um vídeo de um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, e ele vai fazer algumas considerações também, algumas reflexões sobre o conhecimento como um mecanismo que produz arrogância. Será que o conhecimento produz também arrogância? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a minha apresentação e assim que ela estiver disponível, vocês sinalizem para mim, por gentileza. Está aparecendo sim, Chico. Pronto. Bem, então, como eu disse inicialmente, nós vamos tentar fazer algumas elucidações do conceito de conhecimento. E, claro, eu queria que vocês fossem aí adicionando, à medida que eu for falando no chat, o que vocês entendem por conhecimento. Isso é importante, porque aí lá no final a gente vai vendo, né, as suas impressões sobre a ideia de conhecimento e a gente vai fazer um confronto com alguns conceitos que foram formulados por filósofos e por filósofas. Então, essa frase é uma das frases mais objetivas quando se trata da ideia de conhecimento. Essa frase é atribuída a Leonardo da Vinci, e aí essa frase ela reflete sobre o seguinte: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. Há pessoas que não têm conhecimento e que são extremamente orgulhosas, vaidosas, arrogantes. E também há pessoas com conhecimentos nesse mesmo patamar, tá? Então, isso não necessariamente significa que as pessoas que têm acesso ao conhecimento que vão ser pessoas humildes. Há o outro lado também, tá? Mas seguindo a ideia socrática, o conhecimento faz com que as pessoas elas sejam mais humildes. Essa é a ideia socrática. É a ideia de Leonardo da Vinci também, segundo essa assertiva que a gente acabou de ler, né? Enfim, então, gente, o conhecimento, nós podemos dizer, sem medo de errar, é um dos maiores objetos de análise, objetos de pesquisa dos seres humanos. O ser humano, desde o seu alvorecer, desde que o ser humano ele desabrochou lá no continente africano, os nossos ancestrais eles acharam aquele continente insuficiente. Eles queriam novos ares, né? Conhecer novos lugares. E aí a nossa espécie ela começou a povoar o restante do planeta. E o que foi que moveu essas pessoas? Busca por alimento e também para conhecer outros locais, né? Então, o ser humano sempre teve sede pelo desconhecido, né? O ser humano, ele busca explicações, principalmente racionais ou científicas sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza e também sobre os fenômenos que envolvem os seres humanos. Então, nós podemos dizer, sem medo nenhum de errar, que uma das maiores atribuições da espécie humana é a busca pelo conhecimento. O ser humano ele tem muito prazer em buscar conhecimento. Claro, né? Eu estou falando aqui em sentido geral, mas nós sabemos que tem pessoas que têm aversão à ideia de conhecimento, né? Tem gente que não quer, assim, não tem encantamento pelas descobertas, pelas invenções, pelas criações. Muita gente prefere a zona de conforto. Mas, claro, a busca pelo desconhecido é uma capacidade humana.
os seres humanos, eles ficam muito contentes com essa busca pelo conhecimento. E seria interessante, assim, se essa busca pelo conhecimento na humanidade, de uma maneira geral, ela fosse mais corriqueira, que ela fosse mais banal, mais habitual. E seria, eu não tenho a menor dúvida que, falando agora do nosso território, que o nosso país seria um lugar bem melhor do que é, se as pessoas elas se envolvessem mais com o conhecimento. Na antiguidade, porque eu gosto de usar como referência a Grécia, porque nossa cultura ela tem uma base em elementos criados pelos gregos. Pelo menos presume-se que foram criados pelos gregos. Já existem algumas teorias de que não necessariamente aquelas invenções foram genuinamente gregas. Mesmo assim, os gregos foram os que melhor sistematizaram. E uma das coisas que os gregos tinham muito interesse era buscar respostas para perguntas ainda não respondidas. E o que é que os gregos faziam? Os gregos recorriam ao oráculo de Delfos. Eles mandavam mensageiros para a cidade de Delfos. Nessa cidade de Delfos havia um oráculo, e nesse oráculo eles buscavam as respostas para os seus enigmas, para aquilo que eles ainda não sabiam. E isso era uma coisa que acontecia, era bastante comum naquela época. A gente está falando da Grécia Antiga. Já na atualidade, nós vamos ver que os seres humanos eles têm outras possibilidades para aceder aos conhecimentos. Nós vamos ver, tá? O livro, por exemplo, o livro é um portal. Ali é um portal. Você quando você entra em contato com um suporte como esse, que você entende como algo material, você acha que isso aqui é uma coisa sem significado. Mas a partir de um suporte como esse, eu posso mudar muito de perspectiva, eu posso mudar de horizonte, eu posso mudar de pensamento, eu posso me tornar uma pessoa melhor, como também eu posso me tornar uma pessoa pior. Né? Então, existem as várias possibilidades. Mas em se tratando da temática, à medida que você vai se envolvendo com os livros, você vai mudando sua visão de mundo. E aí, você mudando a sua visão de mundo, sua mente começa a se abrir para múltiplas possibilidades, né? Você vai buscar mais respostas, porque à medida que você lê, você questiona mais. E à medida que você questiona mais, você vai aprender mais também, tá? Então, na antiguidade, era comum os gregos recorrerem ao oráculo de Delfos. E hoje? Aí nós tivemos uma imagem do oráculo de Delfos, o que sobrou dele, né, as ruínas, e muita gente usa como oráculo hoje essa plataforma aí, essa ferramenta de busca que é o Google. E as vidas das pessoas, elas estão, de certa maneira, mais conectadas. O mundo hoje ele está muito aberto a uma infinidade de variáveis, de possibilidades. E muitas vezes um aparelhinho como esse aqui, ele é capaz de me conectar e de me trazer uma série de respostas para algumas perguntas que eu faço, algumas perguntas que eu elaboro. Então, o smartphone hoje ele pode ser um veículo de conhecimento também. Não é só para ficar alienado, preso numa rede social. Um smartphone pode ser um dicionário, pode ser um leitor de vídeo, pode ser um suporte para eu ouvir um podcast, para ouvir um debate, para eu assistir uma entrevista, para mim ler, né? Eu posso ler arquivos em PDF, enfim. Então, existem muitas possibilidades. Porém, muitas pessoas usam como ferramenta de conhecimento unicamente o site do Google. E as pessoas têm que ter cuidado
nesse sentido, tá? É uma possibilidade, mas não é a única. Então, por que a gente deve conhecer? Por que a gente deve se envolver com conhecimento? Primeiro, que nenhum ser humano nasce sabendo. Nenhum ser humano nasce com conhecimento. Nós precisamos aprender tudo. Então, não nascemos prontos. A gente precisa se tornar ser humano. A gente tem que ter acesso à aprendizagem com nossos semelhantes para a gente se tornar humanos. Isso é um processo. E à medida que a gente vai tendo acesso ao conhecimento, a gente vai se transformando. A gente vai mudando. A gente vai crescendo. Né? A gente vai se emancipando. Nós vamos construindo autonomia intelectual, autonomia financeira. Né? Muita gente busca autonomia financeira, e essa autonomia, muitas vezes, ela pode ser adquirida através de uma autonomia do conhecimento. Eu preciso ter conhecimento para mim conseguir, de certa forma, me libertar daquilo que me aprisiona. Por que nós devemos conhecer? Porque é uma forma de esclarecimento. E o conhecimento, notaram que os slides aí, a maioria deles tem um fundo preto, né? Porque ficou imortalizado ou sacralizado na história da filosofia que a ideia de desconhecimento, a ideia de ignorância, ela sempre foi associada à escuridão, às sombras, às profundezas. E aí o conhecimento faz com que a gente clareie, que a gente ilumine, que a gente, de certa forma, desperte e a gente consiga quebrar as correntes que nos aprisionam, né? Então, por que conhecer? Porque é um instrumento de libertação, tá? Eu preciso conhecer para mim me libertar, tá? E bote uma coisa na cabeça de vocês, gente. Algumas pessoas acham que já atingiram o máximo estudando. Ninguém atinge o ápice estudando. Ninguém esgota o conhecimento. O conhecimento, ele é gigantesco, ele é amplo. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim, eu não tenho mais o que falar sobre esse tema porque tal pessoa já falou tudo. Ninguém consegue teorizar nem explicar sobre tudo. Não é possível, tá? E há muita coisa a ser descoberta. O nosso universo ainda está sendo varrido, né, pela curiosidade humana. Enfim, há muita coisa ainda por saber, não só em outros planetas, mas na própria Terra, tá? Então tem uma definição aqui da nossa grande filósofa brasileira, Marilena Chauí, onde ela diz que conhecer é começar a examinar as contradições das aparências e das opiniões para poder abandoná-las e passar da aparência à essência, da opinião ao conceito. Essa definição é muito importante. Por que é que eu devo conhecer? Para me libertar, para me afastar da fantasia, para me destruir as ilusões, para mim, de certa forma, me desconectar das fake news, das mentiras. Enfim, o conhecimento me possibilita tudo isso. E isso é um estágio, né? Lembre-se que isso é um estágio. Isso não significa que você vai atingir com 30 anos, tá? É um processo muitas vezes subjetivo. Algumas pessoas alcançam mais rapidamente e algumas pessoas só alcançam tardiamente, tá? Então isso é um processo. E aí algumas formas de conhecimentos. Conhecimento mitológico, religioso, senso comum, filosófico e científico, tá? Essas duas últimas aí possibilidades são aquelas que envolvem o saber racional, que envolve um pensamento mais rigoroso, mais elaborado, mais rebuscado, de certa forma, mais aprimorado, né? Em resumo, né? O filosófico, ele está presente em tudo, né? Em todas as ciências usam do saber filosófico, né?
Então, essas formas de conhecimento, elas são imprescindíveis, elas são fundamentais para a humanidade. Conhecimento mitológico já foi um estágio de conhecimento, muitos povos ainda recorrem hoje, a religião também muita gente usa como explicação, enfim, e o senso comum ele está em todo lugar, né? O senso comum a gente tem que ter bastante cuidado, tá? O senso comum ele é uma armadilha, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes o senso comum ele fica só na esfera da opinião e do achismo, então a gente tem que ter muito cuidado sobre ele, tá? E aí o que é necessário, o que é fundamental para mim, aceder ao conhecimento, é ter curiosidade, não se contentar com tudo que é revelado para você, você achar que já é verdade, já é algo inquestionável, algo absoluto. A gente ter objetivos, vontade, né, dedicação. Você não aprende se não quiser. Não adianta você ter aulas com as melhores pessoas naquelas áreas de conhecimento ali diante de você, explicando, demonstrando, teorizando. Se você não quiser ter acesso ao conhecimento, jamais você vai pegar, tá? E humildade. A gente tem que ter humildade e reconhecer que não sabemos para poder ter uma aproximação com o conhecimento. E claro, gente, isso aqui em geral precisa-se de uma atitude. Vocês, eu, todo mundo precisa da leitura, das leituras. Nós precisamos tornar a leitura um hábito, e a leitura ela vai fazer com que a nossa mente ela se abra, né? Que o nosso cérebro deixe de ser uma gaiola presa, onde a nossa consciência ela não consegue sair de lá. Então a gente precisa libertar, de certa forma, né? Como é que as pessoas conhecem, né? Muita gente conhece por imitação, por observação, por pesquisa, estudo sistemático, explicações, né? Eu acho que eu já falei disso em algum momento, sobre a imitação, né? Pegando as habilidades que são desenvolvidas aqui em nossa cidade, e algumas pessoas aprendem imitando o que as outras fazem, né? No caso dos artesãos, eles aprendem observando. No caso das ciências, né, a gente tem que fazer uma pesquisa, e uma pesquisa leva tempo, e está estudando sempre aquele tema, né, exigindo explicações racionais, né, explicações com bons argumentos, né, com boas justificativas para que a gente possa, de certa maneira, se aproximar da ideia de conhecimento. Deixa eu ver aqui o próximo. Eu adoro essa frase do provérbio africano. Eu acho ela muito importante, eu acho ela muito interessante, né? O conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido, né? Então, a gente planta o que a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. A gente só vai se aproximar de muitos conhecimentos se a gente continuar estudando. Se a gente não estuda, fica muito difícil, só nos afasta. Então a gente precisa estar, de certa forma, estudando para que a gente possa se envolver ainda mais com o conhecimento. Ou conhecimentos, né? Essa frase de Mário Sérgio Cortella, eu acho também fantástica. Eu presenciei ela recentemente em um vídeo, e quando ele falou isso, ele estava falando sobre a importância do conhecimento. Inclusive, o vídeo ele tem o seguinte título: Conhecimento para encantar. O conhecimento deve ser para encantar. Não só encantar as outras pessoas, mas para encantar também a sua vida. Você dá sentido à sua vida. E ele diz: o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Veja que coisa fantástica. Ele está dizendo que o melhor dele é aquilo que ele não sabe. É uma adaptação àquela frase de Sócrates: só sei que nada sei. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Enfim, é uma frase aprimorada aos tempos atuais. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. É aquilo que eu posso descobrir, que eu posso revelar, né?
E aí algumas observações. Ninguém sabe de tudo um pouco, ninguém... se vocês me perguntarem se eu sei tudo sobre a história, eu sou graduado em História, sou professor há mais de uma década de filosofia, se eu sei tudo da filosofia, eu vou responder imediatamente para vocês. Não, não sei. Tem coisa de história que eu não sei, tem coisa de filosofia que eu não sei, e eu não posso ter vergonha de dizer eu não sei. Quando eu digo eu não sei, eu estou sendo humilde em reconhecer as minhas limitações. Vocês também devem ter isso dentro deve ter no seu interior essa ideia. Aquilo que não sabemos, não devemos ter vergonha. Pelo contrário, devemos ter orgulho daquilo que não sabemos, porque aí vai me possibilitar conhecer. E aí o conhecimento tem várias formas, e a nossa forma de conhecer, gente, ela é ilimitada, ela é inesgotável. Ninguém sabe onde vai parar. E aqui nós temos algumas definições do que é conhecimento, segundo o Dicionário Básico de Filosofia do professor Danilo Marcondes e Hilton Japiaçu. A palavra conhecimento vem de cognoscere e significa procurar saber. Procurar saber. Me informar, mas não é aquela informação jornalística que só traz um dado, um fato. O conhecimento é algo mais intelectual, é algo mais reflexivo, é algo mais ponderado, é algo em profundidade. Não é nada raso, não é nada superficial. O conhecimento, na verdade, ele é algo que faz com que a gente saia desse estágio de inércia, faz com que a gente se afaste da zona do conforto. Conhecimento é você dar sentido à inteligência, como tem aqui nessa definição. Você dá muito sentido à sua inteligência. Você vai dar uma dimensão maior ao seu pensamento, ao que você percebe como ao que está à sua volta. Então, conhecimento é isso, tá? E aí, alguns pontos importantes também sobre o conhecimento, tá? Costuma-se definir conhecimento como modo pelo qual o sujeito se apropria intelectualmente do objeto. O que é isso? Nós estamos falando agora do quê? Eu estou trazendo algumas ideias e aí a gente vai se apropriando dessas ideias. Essas ideias são os objetos. Eu quero ser um piloto de avião. O objeto é o avião. Então eu tenho que entender como o avião ele é operacionalizado. Eu tenho que saber, eu tenho que estudar o avião para mim poder pilotá-lo. Eu quero aprender a jogar Free Fire. Eu vou ter que aprender a saber quais são as regras do jogo, como funciona e assim por diante, né? E aí conhecimento é uma relação. É uma relação. Sujeito, objeto. Tá aqui o objeto, tá aqui o sujeito. O sujeito, ele tem que pegar o objeto, tá? Só assim é que se dá o conhecimento. O objeto não vai em busca do sujeito. É o sujeito que vai em busca do objeto. É assim que funciona. Você quer aprender, não basta você andar de onde você mora para a escola. Você tem que sistematizar o seu conhecimento. Você tem que seguir algumas regras conforme as ciências que vocês estudam lá na escola. Tá? O objeto é algo fora da mente. Eu quero aprender a andar de bicicleta. A bicicleta está fora da minha mente. Eu aprendo mentalmente e daí eu vou comandar a minha bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Aprendi a andar de moto, idem. Tá? E aí, o produto que é gerado pelo conhecimento é o ato de conhecer. O produto é esse. Nós temos aqui um suporte feito em papel e a partir desse suporte aqui, a gente tem acesso a muitos conhecimentos da pessoa que produziu esse material. Aqui está o conhecimento de algumas pessoas. Quando eu começo a ler, eu estou tendo acesso ao ato de conhecer. Então, é assim que funciona. E como disse Francis Bacon, né, conhecimento é poder, saber é poder.
pessoas que têm conhecimento são pessoas que se destacam socialmente, economicamente, intelectualmente e assim por diante. A gente tem muitos exemplos na nossa sociedade de como isso atua, né? E aí, gente, conhecer é a gente aprender diretamente algo. Na definição aqui de Lalande, conhecer designa um gênero cujas espécies são constatar, compreender, perceber, conceber. Eu já notei assim, quando algumas pessoas elas gostam muito daquilo que fazem, elas começam a produzir conhecimentos. Né? Eu vi uma frase de um parente meu aqui da cidade, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu presenciei essa frase. Esse meu parente, ele morreu de Covid. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Cachoeirinha tem muitos artesãos, mas tem poucos artistas. Aquela frase, ela me marcou, porque ela é uma frase carregada de sabedoria. E eu pergunto, por que ele disse isso? Porque eu perguntei o que ele fazia, qual era a arte dele. E aí ele faz algumas coisas em aço que a maioria das pessoas não fazem. E aquilo me chamou a atenção. Ele disse: Cachoeirinha tem muitos artesãos, mas poucos artistas. Né? E para você produzir arte, você tem que ter conhecimentos também. E como tem essa ilustração aí, o conhecimento faz muitas vezes algumas pessoas voarem, literalmente, viu? Algumas pessoas, elas conseguem flutuar através do espaço aí, né? E Aldous Huxley, ele tem uma frase também que é muito interessante: conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Do que adianta você ter conhecimento e não saber utilizá-lo? Não é? Do que adianta você ter dinheiro e não saber como investir? Não é? Do que adianta você ter bens materiais e você não poder usufruir? Não é? Então, conhecimento é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Então, conhecimento é isso, gente. E René Descartes, ele tem também uma frase que é muito provocante, que é: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. É aquela pessoa que não tem coragem de se abrir para a realidade, para a vida que tem, não consegue perceber e notar que há uma pandemia lá fora, que uma festa é mais importante do que a própria vida, e algo parecido, né? E aí, gente, eu vou exibir para vocês agora um vídeo, e daqui a pouquinho eu vou ver aqui o que vocês escreveram, tá? E vão colocando também aqui as questões, para a gente ir discutindo, tá? Vão trazendo também as questões. Como eu disse, minha apresentação hoje seria mais curta, então vamos lá. O conhecimento e a inteligência produz arrogância? Eu acho que pode produzir, sim. Pode produzir porque, independente de tomar isso como uma questão assim meio boba, né? Eu acho que o conhecimento pode produzir uma forma de arrogância no sentido de que quando você acumula repertório, informação, e repertório é informação tratada, né? Informação organizada, não é só dados. Quando você acumula repertório sobre uma coisa, você acaba vendo o mundo diferente. Isso lhe dá uma capacidade de talvez uma maior previsão do que acontece, não no sentido de profeta, mas de perceber as relações de causa e efeito. Lhe dá uma maior capacidade de perceber a repetição das coisas, como elas se repetem, né? Aquilo que o Maquiavel falava, que virtude, quando você tem virtude, capacidade, você percebe coisas que as pessoas entregam tudo para a fortuna, para o acaso, você percebe as regularidades e as repetições no mundo. Quando você acumula conhecimento, você também tem uma experiência de que muitas vezes isso cala os outros, porque você sobe tão alto o nível da conversa que fica difícil se acompanhar. Então, eu acho que tem um risco mesmo não é à toa que o senso comum sempre fala isso, de que alguém que conhece mais, tem mais repertório, parece metido, ou seja lá o que for. E também eu acho que também pode produzir um certo sentimento de arrogância, uma atitude arrogante ou de superioridade, no sentido de que
o repertório e o conhecimento maior das coisas dá uma sensação de que quem é ingênuo acredita nas coisas, né? Quem não tem repertório acredita, por exemplo, de que existam energias, existam fantasmas. Quando você sonha com sua avó, você sonha com a sua avó, você acha que ela é a mesma, que ela está no seu sonho. Ou você acha que quando sua mãe fala, menino, cuidado, você bate o carro, você acha que ela adivinhou. Quando ela falou 1000 vezes, menino, cuidado, você nunca bateu o carro. Mas como ela falou um dia, menino, cuidado, você bateu o carro, você tem 22 anos, o moleque de 22 anos viu bater no carro, então você acha que a sua mãe tem uma intuição e você acha que a sua mãe, de fato, sabe alguma coisa a mais. E agora, independente disso, eu acho que tem duas coisas importantes também de falar. O acúmulo de conhecimento, ele também pode produzir um enorme mal-estar, né? Isso não sou eu que estou dizendo, tem toda uma tradição. Vou falar duas coisas que eu acho que a tradição da filosofia nos ajuda a refletir. Primeiro, a relação entre muito conhecimento e melancolia, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento, muito repertório, sei lá, e por isso acaba fazendo relações mais inteligentes com as ideias e os fatos, ela historicamente há uma suspeita de que ela seja mais susceptível à melancolia. E que a melancolia leve você também a acabar prestando mais atenção nas coisas, porque você não é tomado pela alegria que os outros são tomados. Então, acho que independente do risco da arrogância e da superioridade, existe o risco da tristeza profunda, né? O desencanto, o sentimento que tudo se repete o tempo inteiro, de que não existe nada novo sobre o sol, como diz o Eclesiastes, que é um livro que pode ser tomado como cético ou depressivo no Velho Testamento. Então, acho que a melancolia, a relação entre conhecimento, inteligência e tal, maior e melancolia, acho que é uma coisa que tem que ser observada. E é falado pela filosofia há muito tempo. O outro é a relação entre conhecimento e quando você fica muito arrogante, se achando o máximo, e você cai na vaidade, então você acaba achando que você de fato entende tudo que está acontecendo no mundo. E aí eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. A filosofia, o Santo Agostinho dizia que o que faltava aos filósofos era ficar de joelho e chorar, né? Então, eu acho que às vezes quando você acredita demais na razão, você acredita demais nas ideias, você pode acabar virando uma espécie de besta das ideias, ou um idiota da inteligência, que é alguém que acha que porque você entende coisas, faz relações, sabe citações e percebe a máquina do mundo, você, de fato, com isso não seja uma pessoa idiota, incapaz de vínculos pessoais, incapaz de conversar com pessoas, incapaz de ter algum tipo de usufruto e de gozo com a vida. E por último, eu diria o seguinte: inteligência não garante nem um pouco que você seja uma pessoa melhor na vida. E agora, pessoal, perguntas? Deixe-me ver aqui, tem alguns comentários. Vão deixando aí suas perguntas, tá? Vamos fazer um debate aqui rapidinho. Bruno escreveu o seguinte: não é uma pergunta, mas sim uma reflexão pessoal. Em partes que digo que, já que o conhecimento é uma porta de libertação, ele pode escrever meu projeto de vida a partir das descobertas. Sim, exatamente, Bruno. O conhecimento, ele vai, de certa forma, te ajudar na tua trajetória, naquilo que você sempre sonhou. Tá? Eu mesmo me imaginava como um educador físico, e olha hoje, historiador, né, e cada vez mais investindo na história, na filosofia, nas ciências humanas, enfim. E isso foi o quê? Foi a medida que você vai fazendo descobertas. Você ainda é uma pessoa jovem, você vai ter muitas descobertas na vida. E vocês estão numa fase, vocês concluintes, estão numa fase de descoberta ainda maior, porque que carreira eu vou seguir, que projeto de vida eu vou tocar, o que é, que carreira que caminho eu devo seguir, aquele que vai me satisfazer ou aquele que vai me fazer, me possibilitar unicamente acumular uma certa quantia. Enfim, vocês vão passar muito por esse dilema. E aí é uma resposta que eu não vou dar, cada um vai ter que encontrar. O conhecimento é isso, é esse estágio, é esse processo. Tem aqui
de Marisa. Quanto mais a gente adquirir conhecimento, mais precisamos dele para toda a vida. Até porque eu entendo o conhecimento como uma base para a nossa formação como pessoa, pois o conhecimento é ilimitado, né, professor? Quanto mais conhecer, mais precisamos conhecer. Perfeitamente, Marisa. Conhecimento, ele é uma massa que você, à medida que você vai manuseando, ele vai crescendo. E eu acredito que vocês já notaram isso. Olha a cabeça que vocês estão hoje no 3º ano. Olha a cabeça que vocês entraram no ensino médio. Já deve ter mudado bastante, né? Vocês já devem ter atinado para algumas coisas da sua volta que antes vocês não tinham percebido. Projetos de vida, carreira, como se comportar em sociedade, não é? E assim, tem N possibilidades, né? Mas o conhecimento, ele sempre multiplica-se. Por que eu trouxe esse vídeo de Pondé? Porque a filosofia também mostra o outro lado. Tem gente que acha que tem conhecimento, que algumas têm conhecimento de fato, mas elas são arrogantes, elas tratam mal as outras pessoas. Por isso que eu quis também trazer esse contraponto, que a filosofia, ela não se dirige por um único caminho, ela mostra várias possibilidades. Novamente aqui, Marisa. Entendo o conhecimento também como conhecer e entender, compreender, aprender, tanto experiências da vida quanto no raciocínio, pensamento do conhecer. Exato. Compreender, perceber, aprender, descobrir, criar, inventar, são verbos que estão ligados à ideia de conhecimento. Nívia, aqui tem também um comentário, tudo que queremos aprender é preciso termos conhecimento, e na vida o aprender e o conhecer é essencial para sobrevivermos. Exatamente. E ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? A gente tem que usar muita sabedoria, a gente tem que frear as emoções. Eu quero sair, mas eu não posso. Eu não posso. Não é? E a gente tem que ter essa medida, né? Essa unidade de medida a gente tem que ter. Tá? Eliane aqui fez também um comentário. Acredito que nós não somos os mesmos de ontem e também não vamos ser o mesmo de amanhã. Todo dia aprendemos algo diferente. O conhecimento é fundamental para a vida. Perfeitamente, Eliane. A gente está sempre aprendendo. Lembram que eu falei no primeiro slide, né? Uma capacidade inerente própria dos seres humanos é a busca pelo desconhecido. A busca pelo desconhecido é fantástica. Né? Ela é fantástica, realmente. Né? Rayane diz aqui, o conhecimento é a base para a gente viver, pois sem conhecimentos ficamos como no mito da caverna, na escuridão, sem conhecimento, com ignorância, rígidos, sem vontade de aprender. Isso também, exatamente, Rayane. Eu gostei de uma definição aqui, rígido, né? Muita gente fica paralisado, numa zona de conforto. Né? A gente vê muito isso nas reações das pessoas. Teve uma turma que eu entreguei um texto para ler, eu vi a pessoa olhando o texto como se aquilo fosse uma coisa tão ruim. Sabe aquela coisa sem sabor? Quando você olha aquilo... Nossa reação foi tão triste. Eu fiquei triste um pouquinho também, mas eu digo, olha, infelizmente, nem todas as pessoas se encantam com a possibilidade de conhecer. A gente tem que ter isso na nossa mente. E aí Rayane diz, Chico, conhecer a nós mesmos ou saber conhecer é conhecimento? Tudo isso, né? A gente precisa conhecer inicialmente quem somos para a gente dar o próximo passo. Né? Você tem que conhecer suas limitações, aonde você pode chegar, né? E o que lhe falta para que você alcance aquele dado objetivo. Tá? Por exemplo, você está saindo mal, isso vale para todo mundo, você está saindo mal em alguma coisa, em algum componente curricular, analisa, veja o que é que você está fazendo de errado. Isso aí é um reexame, né? O conhecimento, ele possibilita isso, né? A questão do reexame, né? Para que a gente consiga melhorar enquanto pessoas, tá? Então, pessoal, a gente vai chegando aqui a nossa reta final. Eu vou terminar nesse momento a gravação